que nos acolhe de forma tão generosa. É muita alegria que nos envolve em ver a casa cheia. Aí alguns podem perguntar: mas cheia, tantas cadeiras vazias? Elas não estão vazias. Desde cedo estão sendo trazidos irmãos do plano espiritual para ouvir a explanação de hoje. Muitos ainda em situação adoentada, outros tantos estão vindo sorrindo, porque é um dia especial para eles. Alguns convalescentes, outros bem dispostos. No plano espiritual, este pequeno auditório é imenso. Vamos falar com Jesus? Senhor Jesus, querido amigo, que a Tua presença possa estar em nossas mentes e corações, de acordo com o que deseja cada um aqui presente. Alguns te veem sentado no monte a ensinar, outros te veem numa campina verdejante, embaixo de uma árvore frondosa, tendo um regato ao lado, e o Senhor ali também a ensinar. Outros ainda te veem, Senhor, distante, mas nós queremos te ver aqui, entre nós, abraçando a cada um, envolvendo num abraço de irmão maior e dizendo: filha, filho, confia, eu venci o mundo, eu estou contigo, vem, caminha comigo, chegaremos. E assim, Senhor, sentindo-te, nós queremos te rogar que nesta noite nós tenhamos a nossa mente asserenada, e em especial te pedimos pelo nosso irmão Cleto, para que ele possa trazer o que se propôs de forma simples e objetiva ao nosso entendimento. E ainda te pedimos a força necessária para vencer as batalhas, os embates do dia a dia, e sairmos daqui com o conhecimento e colocá-lo em prática, na certeza de que isso se fará. Mais tarde retornaremos aos nossos lares, bem melhores do que quando aqui adentramos. Se tu conosco, divino amigo Jesus, e que assim seja. Do livro Pão Nosso, capítulo 135, renovação necessária. Não extingais o Espírito. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e, somente a custo, abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nasçam todos os dias
no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Que essa pergunta seja feita por todos nós como reflexão. Com a palavra, nosso irmão Cleto, para nos conduzir, protegei a tua casa. Boa noite. Nós vamos fazer hoje um pequeno comentário sobre a nossa casa, incluindo a minha e a sua, a nossa casa. E eu faço uma pequena reflexão, vamos fazer. Como é a tua casa? Como é cercada a tua casa? A tua casa em paz. É de amigos ou a tua casa é de inimigos? E os espíritos nos trouxeram alguns questionamentos O que é família? Nós agregamos dentro da nossa casa a nossa família. Família, um conjunto de pessoas, pai, mãe e filhos. Será se ali, nesse conjunto, nessa família, há harmonia, a paz, a felicidade? Como é que vocês convivem? Não precisam levantar a mão. Como é que você convive em casa? Com o teu companheiro, com a tua companheira? Com o filho rebelde? Com a filha amorosa? Né? A família consanguínea é uma reunião, olha como é interessante o que ele disse aqui. É uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento ou santificação. Já são bons filhos, já são bons espíritos. Quem é que nos cerca ali naquele momento? O teu lar realmente é um lar de paz ou é um lar de desarmonia? Aquele lá que no final da tarde, quando o indivíduo sai do seu emprego e volta para sua casa, ele já fica preocupado. Que muitos chegam a questionar, né, que está voltando para o inferno. De brigas, de desarmonia, de desavenças. O que nós temos? O que nós cultivamos no nosso lar? E a família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na terra e nos céus. Nós aprendemos, e lá na frente vamos entender isso, que a família é formada de espíritos afins. E esses espíritos afins podem ser num processo de reajuste ou pode ser num processo de resgates. Quando nós já entrarmos num processo mais evoluído, a família vai ser uma família de amor. Já temos essa família de amor, de paz. Então vamos entender lá na frente. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz o seguinte: fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando o vosso filho que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer.
Nossos filhos realmente são amor? Nossos filhos realmente trazem para nós orgulho, virtudes? Pela nossa lógica, nós ainda temos muitas dificuldades de lidarmos com os nossos filhos dentro do nosso lar. Mas por que que isso acontece? Aí Kardec também, lá na frente, ele fez o seguinte comentário: os inimigos, olha como é interessante, os inimigos irão voltar como familiares. E tem um provérbio bíblico que diz, que até Emmanuel depois complementou, que é na família que nós encontramos nossos melhores amigos e os nossos maiores inimigos. É um provérbio bíblico, né, que Emmanuel traz uma citação e um comentário muito interessante. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos e necessitamos aqui na Terra, no processo de evolução, de reencarnarmos com os nossos inimigos ou com os nossos amigos. E normalmente, quando Kardec diz que os inimigos irão voltar como os familiares, significa que os nossos filhos, de alguma forma, têm um laço sentimental conosco, de amor, né? Aquele filho extremamente amoroso, e tem aquele filho rebelde, que nos causa preocupação, nos causa desgosto. Por quê? Porque ainda somos espíritos em reajuste. E o processo de reajuste se dá na família. É na família que nós encontramos, como diz Kardec, os nossos familiares amigos e os nossos inimigos. Eu já vi muita gente dizer assim, que não suporta seu pai. Eu já vi amigos meus dizer que não suporta sua mãe. Eu até achava isso assim muito estranho, né? Muito estranho, porque o pai e a mãe, né, no processo de reajuste, é o alicerce da família. Mas isso é muito comum de dizer assim: eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe. Por quê? Porque vem exatamente o que Kardec diz. São espíritos reajustados no meio familiar e que ainda traz algum sentimento de mágoa, de ódio, de raiva. Ou tem aqueles espíritos que traz um sentimento de amor. Inclusive muitas pessoas perguntam, diz para nós assim: mas se nós não lembrássemos do nosso passado, não seria melhor para nós lidarmos no processo reencarnatório? Né? Os espíritos dizem para nós que não. Se nós lembrássemos como espírito do nosso compromisso aqui na Terra, seria muito difícil você lembrar que seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho foi seu inimigo do passado. Que sem nós lembrarmos, às vezes nós temos repulsa um com o outro. Imagine se nós lembrássemos que aquela pessoa que está ali, numa reencarnação passada, me tirou a vida, me traiu. Como nós agiríamos? Então, por isso que não é bom nós lembrarmos daquilo que nós fomos no nosso passado. Mas o sentimento da energia, a repulsa, já nos diz quem nós fomos e quem nós somos. Aquele companheiro leal, aquele companheiro fiel, muitas vezes pouquíssimos de nós têm, né? São espíritos ainda afins e que estão aqui na Terra buscando esse aperfeiçoamento. Os amigos, como presente,
já os amores serão reencontros. Na família nós podemos encontrar um companheiro ou uma companheira de eterna felicidade. Por quê? Porque na família também nós nos reencontramos não só com nossos inimigos, mas reencontramos também com os nossos amigos. Olha o que diz Emmanuel aqui. O lar é uma escola divina para a evolução moral, um encontro de espíritos que se unem para aprender amor, fraternidade, resolver desafios das vidas passadas. Por isso que o nosso lar dá tanto desajuste e tanta irregularidade. Se eu voltar de novo a perguntar para você, você tem um lar feliz? Pouquíssimas e raríssimas pessoas vai dizer que tem um lar feliz. Tem um lar com companheiro ou companheira problemática, um lar que o filho é problemático. Por quê? Porque, como diz Kardec, aqui é uma escola de reajustes. E ainda nós, pelas nossas imperfeições e pelas nossas dificuldades, ainda nos precisamos reajustar uns com os outros. Vamos lá. O lar como construção. O que nós vamos construir no lar? Nós vamos aprender no lar. Nós vamos aprender a amar. Nós vamos aprender a respeitar. E o que diz o Espírito? O lar como construção, reencontro de espíritos. A família é um agrupamento de espíritos que se encontram para aprender e evoluir juntos, superando dificuldades e desenvolvendo sentimentos como amor, fraternidade e solidariedade. Volto a fazer uma mesma pergunta. Você tem uma família feliz? O seu lar é feliz? Já temos momentos bons como família, mas ainda temos muitas dificuldades que precisamos nos reajustar. E por isso que eu não conheço nada que me traga mais justiça divina do que a lei da reencarnação. Dentro do lar estão ali seus espíritos afins, espíritos rebeldes, que precisamos, dentro do nosso entendimento, a nos amar. Se não nos amamos como deveríamos, pelo menos nos respeitar. Porque o amor já é um sentimento mais profundo, que muitas vezes, mesmo dentro da família, nós não conseguimos, nós não temos. Mas dentro da família nós podemos aprender a respeitar um ao outro, né? A cultivar esse respeito, que futuramente vai trazer um sentimento de amor. Na próxima reencarnação, eu vou pedir para nascer com aquela família, com aquelas pessoas que me cercam. Por quê? Porque a minha atitude de espírito não será mais uma atitude de cobrança e nem de repulsa. Eu já vou ter o sentimento por ele como amigo, como pai, como irmão, como companheiro ou como companheira. Que eu aprendi que nós fazemos os nossos sentimentos através do exercício. Nós necessitamos da sociedade, nós necessitamos da família e nós necessitamos do nosso meio, para que nós aprendamos, para que nós saibamos conviver uns com os outros. O propósito divino da família é um laboratório para o aperfeiçoamento moral. Olha como é interessante. Onde laços afetivos são fortalecidos
e antigos desafetos podem ser reconciliados através do amor e do entendimento mútuo. É por isso que nós aprendemos. Por isso que quando nós temos os nossos filhos, nós temos para ele um sentimento de responsabilidade. Nós, como pai, temos a responsabilidade de guiar aquele espírito. Ah, mas é porque eu, como pai, fiz o que pude. A sua responsabilidade de guiar aquele espírito que está ali como filho é muito grande. É claro que temos que lembrar que cada um tem sua individualidade. Mas como pai nós temos a responsabilidade de guiar aquele espírito pelo melhor caminho. Pelo caminho reto que leve ele realmente a viver como espírito bom. Vamos lá? Por que vivemos em família? Porque às vezes parece tão difícil viver em família. É difícil ou não viver em família? Quem tem uma família feliz e harmoniosa não vai concordar com isso. Mas raramente nós temos uma família harmoniosa. Por isso que os Espíritos dizem uma coisa muito interessante, meus irmãos, minhas irmãs. A Terra, ela não tem, quem habita na Terra não tem uma felicidade plena. Por quê? Por que nós não temos uma felicidade plena? Nós não podemos ser felizes se meu irmão, se meu próximo é infeliz. É muito egoísmo da nossa parte. Acharmos que, eu estou bem, o resto que se dane. Não quer saber do seu companheiro, da sua companheira, do seu filho ou da sua filha. Então, por isso que os Espíritos dizem que felicidade ainda não é uma plenitude da Terra. Então, quando nós reencarnamos, certo? Nós temos certa dificuldade de conviver e de viver em família. Por que nós temos essa dificuldade? Porque são espíritos afins e espíritos que estão aqui reajustando um com o outro. E por isso que nós temos essa dificuldade. Mas essa dificuldade também não tira de nós o comprometimento que nós temos naquela família. Não vamos chegar para o nosso filho e para a nossa filha e dizer assim, não, lavei as mãos. Não quero mais nem saber. Você tem responsabilidade como pai, como mãe e como espírito. Naquele momento que você precisa conviver um com o outro. Por que somos colocados para viver sob o mesmo teto? Por que nós? Porque só nós convivemos os nossos inimigos de vida passada no mesmo teto, nós vamos aprender a ter respeito, a ter amor, a ter sentimento. Ou então repulsa total. Aqueles filhos, aquele filho, aquele pai, aquela mãe que não suporta o filho. Você acha isso uma prática diferenciada? É muito comum nós vermos filho causar algum dano ao seu pai e à sua mãe. Por quê? Porque ali estão espíritos afins e que não conseguiram ainda resgatar o comprometimento uns com os outros. Mas aqui eu tenho certeza que aqui não tem ninguém. Eu estou falando de pessoas lá fora, certo? Por que nós damos bem com alguns e temos enorme dificuldade em nos relacionar com outros? Já falei para vocês. Porque nós espíritos estamos reencarnados, nós temos, sobretudo no nosso estágio evolutivo, ainda somos espíritos imperfeitos, que ainda vemos aqui na Terra mais para resgatar do que
para viver uma plenitude de amor. É o companheiro rebelde, é a companheira briguenta, é o companheiro infiel, é o filho indiferente. Ainda nós temos essa, infelizmente ainda vivemos assim. Mas por isso que no mesmo teto são os espíritos afins, como diz Kardec, né? Vamos lá. Como está o ambiente doméstico? Como é que está seu ambiente doméstico? Como é que está a sua casa? Tranquilo, tudo bem? Só felicidade, né? Natal e Ano Novo agora foi só festa, banquete, não é isso? Meu irmão, nós temos que entender, certo? Que os sentimentos Jesus teria de adentrar em nossa casa hoje. Será se ele adentraria? Será se ele viria? Será se ele teria ambiente para chegar uma atmosfera espiritual que está naquela casa? De briga, de desavença, de discórdia. O que temos que fazer então para sair desses processos? Desse momento de discórdia, desse momento de rancor. Família que pratica todo lá enfrenta. Olha aqui o que ele diz aqui, ó. A origem do problema reside no grau evolutivo de cada espírito. De cada espírito. A família concentra espíritos em reajuste que trazem desafetos. Por sermos ainda imperfeitos, nossa relação familiar nem sempre é favorável. Eu já contei isso aqui uma vez, né? Eu fui visitar um amigo e quando eu cheguei na casa dele, eu falei com o irmão dele assim: fulano está aí? Aí ele disse: está lá dentro. Eu digo: chama ele lá. Aí o cara entrou, passou meia hora e não saiu. E eu esperando. Aí depois, por coincidência, ele apareceu. Eu digo: rapaz, estou com meia hora aqui, mandei teu irmão te chamar. Ele disse: meu irmão é intrigado comigo. Sabe, eu achei aquilo ali um horror. Um horror, mas isso é muito comum no ciclo familiar, no meio familiar. Principalmente que são espíritos, mas há também muitos interesses materiais uns com os outros. Há muito interesse, há muito egoísmo na nossa parte, de todos nós. Quando vai fazer aquela divisão da herança, é aí que você vê como é difícil da família, da convivência uns com os outros. O objetivo da família é justamente promover a superação desses conflitos. Já conseguimos? Vamos lá, tem muito assunto para chegar até você se definir qual é a sua família aí. A psicosfera da Terra é formada por criações mentais de cada família e de cada lar. Quando os espíritos dizem para nós que quando nós pensamos, nós criamos. Então já veja um ambiente familiar que só tem briga e desavenças, só tem xingamentos. Como é que está a atmosfera daquela casa? Que um xinga o outro, um não respeita o outro. Nós criamos uma atmosfera fluídica tão ruim que até os próprios espíritos têm dificuldades. Conflito de causas, laços pregressos de antipatia. Esses laços pregressos de antipatia, ele já está dizendo, são laços anteriores nas nossas relações. Os espíritos que estão ali são espíritos afins,
que necessita um com o outro de redimir aquele passado que ele se encontrava. Concentração de espírito em reajuste ainda imperfeitos. Exteriorização de sentimentos geralmente em desequilíbrio pela falta de autoconhecimento, evolução, egoísmo, inveja, orgulho, ódio, raiva e ciúme. Dificuldade de entendimento e harmonização pelas diferenças e mágoas do passado causado desarmonia e desajustamento. Então, meus irmãos, tudo o que os Espíritos dizem para nós está nesse processo de entendimento aí. Somos espíritos em reajuste. Por exemplo, se nós entendermos que ainda somos extremamente imperfeitos e estamos aqui para reajustar como irmãos, como pai, como filho, ainda temos muita dificuldade de entendermos que o nosso processo de evolução está longe. Muito longe. Estamos entrando no mundo de regeneração. Os Espíritos dizem que sim, mas ainda vai denotar muito tempo para chegarmos nesse processo de regeneração que nós entendermos. Se no meio familiar nós não conseguimos, imagine vocês como ainda temos dificuldade. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês e agora eu gostaria que vocês levantassem a mão. Quem faz aqui o evangelho no lar? 1, 2, 3, 4, rapaz, só? Sim. Os Espíritos nos recomendam que todo lar deveria fazer o seu evangelho pelo menos uma vez por semana. Por quê? É algo de espírita? Não, não é algo de espírita. É o local que você vai sentar semanalmente, fazer os seus sentimentos, suas orações, suas vibrações pelo aquele ambiente do seu lar, da sua casa. Quando você faz isso, meus irmãos, você atrai pelos seus pensamentos, pelas suas vibrações, pelo seu ambiente, você atrai bons espíritos. Não só é espírita, não, católico, evangelho. Devem fazer, pelo menos se você não conseguir fazer diariamente, que o certo seria fazer diariamente. Faça pelo menos uma vez por semana o evangelho no seu lar. Você pega lá seus livros, sua Bíblia, e vá ler e fazer uma reflexão com a família. Porque quando acontece isso aí, você também cria um ambiente familiar propício à transformação. Não é coisa de espíritas, é coisa de cristão. Fazer o seu evangelho, e o que diz ali Emmanuel? Diz assim, quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. A Jesus, a Deus, vamos àquele ambiente ali, vamos harmonizar, vamos fazer as nossas vibrações, as nossas preces. Então todo o bom evangélico deve ter o seu evangelho no seu lar. Poluição e psicosfera. Estando a Terra vítima de entrechoque de vibrações, onde as mentes em desalinho, como decorrência de desamor, de ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências se faz em presente não apenas guerras externas, e também destrutivas. Joana de Ângelo está falando ali. E quando ela fala isso aqui, está no livro Após a Tempestade, ela fala aqui, vibrações,
o que nós fazemos na nossa família, no nosso meio? Um vibra de uma forma, outro vibra de outro. Outro pensa no mal, outro pensa no bem. Nós tiramos distonia daquela família que está naquele momento vivendo como família, como pai, como mãe. Então, quando ele nos chama, quando ela nos diz exatamente isso aí, ó, onda de mente em desalinhos. André Luiz, que é talvez o maior escritor espírita que fala do mundo espiritual com o mundo material, ele mostra várias vibrações dentro das casas que vivem em desarmonia. Os espíritos os espíritos de luz não conseguem penetrar num lar que é cheio de briga, de discórdia, cheio de xingamentos, porque os espíritos não conseguem penetrar naquele lar. Então, quando nós fazemos o nosso evangelho no lar, ele serve como pulverizador daquele ambiente ruim. Por isso que ele nos chama, e ele fala uma coisa muito interessante aqui na frente. Isso aqui ainda é Joana de Ângeles, mas lá na frente ele fala uma coisa muito interessante. Mas também nas rudes batalhas do lar na família. Rudes. O que é que ele quis dizer rudes? Grosseiro. A família que está ali em desavença, em discórdia, em disputa. Quantas famílias vivem assim? Um se digladiando com o outro, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Então, quando Joana de Ângeles fala isso aí, ele fala o seguinte, ó, no trabalho também, nas ruas da comunidade, no comportamento, intoxicado pela ira, vencido pelo desespero que agasalha, foge na direção dos prazeres selvagens, nos quais procura relaxar tensões, adquirindo mais alta carga de desequilíbrio em que se debate. Então isso é a família. Essa disputa, esse entrevo, como diz, que nós estamos na família disputando um com o outro. Psicosfera no lar. Isso aqui quem falou foi Kardec, na Revista Espírita, em maio de 1867. O que Kardec diz? Pode-se considerar assim que em torno de uma pessoa e de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos desenvolvidos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, André Luiz estava escrevendo um livro para publicar aqui na Terra. E quando eles passaram em determinada situação, estava tendo muita nuvem negras, com muito raio, com muitas situações de trovões. E o mentor espiritual que estava com André Luiz disse: isso bem aí está sendo causado nesse momento pelos conflitos da guerra que está existindo na Terra. Então significa que essa atmosfera, ela também se dá na nossa família, no nosso meio. Em vez de estarmos vibrando ali, ou pelo menos nos ajustando uns com os outros, nós estamos digladiando uns com os outros, irmãos contra irmão, pai contra filho. E cria aquela atmosfera que muitas vezes os espíritos não têm nem vontade de voltar para a sua própria casa. Porque se eu voltar para a minha casa, eu só vou encontrar
desarmonia. Tá certo? Vamos correr. Qual é a psicosfera do seu lar? Olha uma visão material aqui como é. Tudo bonitinho, tudo certinho. E olha a visão do espírito aqui. Certa vez, está no livro Entre Dois Mundos, os espíritos reuniram para ir numa determinada casa que eles estavam obsediando. Os espíritos desencarnados estavam obsediando. E quando eles chegaram naquela casa, que eles tentaram entrar naquela casa, eles não conseguiram. Por quê? Porque existia um ciclo que os espíritos não conseguiam penetrar naquela casa. E eles perguntaram, e o mentor espiritual explicou para André Luiz, e está no livro de André Luiz, que aquela casa ela vivia de tal harmonia que os espíritos não conseguiam desarmonizar aquele lar. E não conseguia desarmonizar aquele lar, que nem penetrar naquela casa eles conseguiam. Criado essa atmosfera por quem? Por uma família em reajuste, vivendo um lar de paz e de harmonia, que nem os espíritos conseguem. E já nesse mesmo livro ele conta outras situações que os espíritos iam para aquele lar, assistir àquele lar e assistirem ele, certo? O ato sexual do casal. E eles ficavam assistindo o ato sexual do casal como se estivesse vivendo ali pessoalmente, ao vivo e a cores. Por que que isso acontecia? Porque a família, aquele lá, dava vazão para essa situação. Então, por isso que é bom nós, no nosso lar, nós não xingarmos, vivermos realmente a harmonia de um lar, porque os espíritos penetram os nossos pensamentos e eles sabem das nossas ações. Pois não, professor? Perfeito. Perfeito. Exatamente, Lécio. Você foi muito feliz nessa colocação. Emmanuel diz o seguinte, se trazes contigo esse ou aquele filho em conflito, e se te encontras frente de pais difíceis, nunca te irrites nem condenes. Amais os quais mostra e ora por eles, louvando-lhe a presença e respeitando-lhe as decisões, na certeza de que Deus, cuja infinita bondade tem zelado por nós. Cuidar também deles, Veja o que ele está falando ali, que nós temos a nossa responsabilidade como filho e temos a nossa responsabilidade como pais. Nós não devemos lavar as mãos, eu não tem mais nada a ver. Nós temos responsabilidade como pais e temos responsabilidade como os filhos. Vamos lá. A oportunidade da reencarnação. Por isso, enquanto tiveres oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da famílias de fé, da fé. Está lá, Paulo disse isso em carta aos Gálatas que ele mandou. Então, quando ele diz exatamente isso aqui, oportunidades de fazer o bem. E a família é essa oportunidade de fazer o bem. É no seio familiar que nós vamos
tirar dos nossos compromissos e resgatar aquilo que temos feito como espíritos ainda imperfeitos. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel diz o seguinte: de certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, não é só a família religiosa, não. Também é um ciclo familiar. Mas a família que nós temos como compromisso aqui, o resgate e a transformação moral um com o outro. Então, quando ele diz isso aqui, ele faz mais isso aqui, ó. Mantinha em vistas a obrigação inarredáveis da assistência imediata aos que convivem conosco. Aos que convivem conosco. Você ama seu filho? Você ama sua filha? Você ama seu pai, sua mãe? Então nós temos esse compromisso quando os Espíritos dizem isso. Se não fomos úteis e compreensivos, afáveis e devotados, junto de alguns companheiros como testemunha a vivência das lições de Jesus diante da humanidade. Jesus disse uma coisa muito interessante. Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E Jesus foi o maior exemplo de abnegação e de propagação do amor e da fidelidade do amor. Então, quando nós chegarmos no plano espiritual, chegarmos para Deus, o que vai acontecer? Nós vamos ser cobrados como espíritos. E o lar que eu te dei, o que tu fizeste? E os filhos que eu te confiei, o que tu fizeste? O companheiro ou a companheira que eu te dei, o que tu fizeste? Abandonei por outra, né? Os filhos estão aí jogados nas drogas, no declínio da vida. E nós, como pais, nós temos essa responsabilidade. O lar, escola da educação moral. Olha o que diz Emmanuel aqui. É no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, nas condições de pai, filho e irmão. E nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral. Novo aprendizado moral. Por isso que diz que nós temos a responsabilidade com os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade com o nosso companheiro e com a nossa companheira. E ele diz mais o seguinte, ó: possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade e a solidariedade. Enfim, os sentimentos derivados do amor. Já amamos? O que vocês acham? Assim, a função educacional e regeneradora da família, olha como é interessante o que ele disse aqui, né? Emmanuel disse aqui, ó: a função educacional e regeneradora. O lar, ele serve para regenerar, para aproximar os espíritos uns com os outros. Essa oportunidade que muitas vezes nós não sabemos aproveitar. E ele diz mais o seguinte, ó: regenerador da família é extremamente delicada e importante, quando se atribui à reencarnação a oportunidade da ascensão na escala evolutiva através das experiências no campo intelectual e moral. E complementa dizendo o seguinte: a melhor escola ainda é o lar. Olha como é bonito, interessante. A melhor escola
ainda é o lar. Mas nós trocamos, nós dizemos assim, nós costumamos dizer para os nossos filhos, o mundo vai te ensinar, o mundo, tu vai aprender no mundo. Por quê? Quando nós falamos isso aqui, nós estamos lavando a mão da nossa responsabilidade. Nós estamos lavando. Está que tu vai aprender, o mundo é um professor. E não é, meus irmãos. A melhor escola ainda é o nosso lar. Pelo caráter, pela nossa transformação, pelo nosso exemplo como pai ou como filho. E ele fala mais, certo? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve considerar as bases do sentimento e do caráter. Vamos lá, já estamos chegando no final. Orientação para o evangelho no lar. O que nós devemos fazer? Os Espíritos dizem que nós devemos fazer pelo menos uma vez por semana. Se não, todo dia. Nós devemos reunir a nossa família. Naquele dia que nós reunimos a nossa família, pelo menos naquele momento, nós tentamos trazer os filhos. Mas meu filho não é espírita, meu filho não gosta. Mas você pede ele, pelo menos que aquele momento ele respeite. Mesmo que ele não fale nada, mas que ele ouça ali. Naquele dia, naquele ambiente, naquele horário, você desliga a televisão, desliga o som, procure dentro do seu lar trazer uma atmosfera de vibração, de amor, de paz e de harmonia. E eles indicam alguns livros que nós podemos usar espírita, ou se você não é espírita, você pode usar a Bíblia. Leia a Bíblia e debata, faça um debate com seu filho, com seu companheiro, o que Jesus, o que os apóstolos, o que o Evangelho quis dizer ali. Isso nós vamos criando uma atmosfera fluídica, bem salutar dentro da nossa casa. Quando os Espíritos chegarem para nos induzir, eles não vão ter capacidade de entrar no nosso lar, na nossa casa. Tá certo? O que ele diz? Principais motivos para fazer. Estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, possibilitando assim sua melhor compreensão da doutrina espírita. Procurar viver esta vida segundo a vontade de Jesus, nosso mestre. Criar nos nossos lares hábitos saudáveis das reuniões evangélicas. Criar dentro do nosso lar. Mas eu moro sozinho. O que eu faço? Você faz do mesmo jeito, sozinho, você traz ali. Nós não temos o hábito de alguns têm o hábito de amanhecer fazer uma prece. Então você também, no final do dia, ou no final da noite, durante uma semana, você sozinho vai fazendo o seu evangelho, vai lendo em voz alta, porque muitas vezes tem espíritos ainda tão incompreensíveis que ele não consegue fazer essa telepatia que os espíritos fazem. Então é preciso que você leia em voz alta para que ele entenda. Certo? Despertar o sentimento de fraternidade e união entre os participantes. Desfrutar os momentos de paz. Você bota uma música ambiente ali na sua casa, uma música instrumental que não seja mundana, porque você ali vai criando um ambiente bom, um ambiente saudável. Receber em sua residência espíritos mensageiros do bem. Aprender a fixar os ensinamentos do Evangelho para oferecer a outras criaturas. Conseguir no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais que surgem no nosso dia a dia. Despertar nos participantes os ensinamentos de Jesus, que pede para orar e vigiar os nossos pensamentos. E elevar o padrão vibratório de todos, contribuindo assim para um mundo melhor. Então, meus irmãos, é dentro do nosso lar. Está encerrando. É dentro do nosso lar que nós começamos a transformação do mundo.
Tem um compositor pernambucano que ele tem uma música que ele diz uma frase muito interessante, que a paz do mundo começa em mim. Olha como é bonito. Eu vou querer que lá na Ucrânia, né, esse agora na Venezuela tenha paz, se dentro da minha própria casa eu não tenho. A paz do mundo, quando eu realmente absorver o sentimento da concórdia, o sentimento da paz, ela vai começar dentro de mim. Eu não vou pensar lá no que está acontecendo na Venezuela, na Ucrânia, se dentro da minha própria casa eu não tenho paz. Ou não promove a paz. Rapaz, esse menino vai longe. E por que devemos fazer? Estudar o Evangelho. Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz a aprimoramento moral. Aprimoramento. Eu não vou dizer que eu sou perfeito, nós todos temos nossos erros, mas dentro daquilo que eu vou aprendendo ao longo da minha vida, como espírito, eu vou me aprimorando. Eu vou tirando de mim aquilo que realmente não conduz com um verdadeiro cristão. Criar em todos os lares o hábito de reunir família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento da fraternidade. Pelo momento de paz em que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, proporciona a cada um a vivência tranquila e equilibrada. Então vamos trazer para a nossa casa Jesus Cristo. Vamos trazer para a nossa casa os sentimentos de um cristão. Vivermos ali, mesmo nas nossas dificuldades que temos, vamos vivenciar dentro da nossa casa. Quarto, higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Facilitar no lar e fora dele, olha como é interessante aqui que ele diz. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes o princípio da vigilância e da oração. Porque quando nós estamos no nosso lar ou fora do nosso lar, nós levamos, né, conosco os espíritos amigos benfeitores que nos estão ali protegendo, nos estão intuindo. Muitas vezes você vai caindo em uma tentação e vê um espírito ali, ele intui. Não faça isso, não deva. Livrando de sair, então o caminho reto não é apenas no seu lar, no seu dia a dia. É levar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. O Evangelho, tornar o Evangelho conhecido, compreendido e sentido, mas, sobretudo, exemplificando em todos os ambientes. Então, meus irmãos, para que nós tenhamos um lar feliz, um ambiente feliz, é preciso que nós aprendamos primeiro a trazer para dentro do nosso lar os conceitos do amor cristão. Não xingamos na nossa casa, não xingamos no nosso ambiente. Aprendemos a ser dentro do nosso ambiente, trazer vibrações de amor, de paz e de harmonia. E com certeza, se você fizer isso, nós teremos no futuro um lar feliz. E a felicidade só terá quem implantar. Porque a felicidade é o ambiente e a atmosfera que eu vou criar a felicidade na minha casa. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado. Pois não, doutor Vilas?
aqui. Eu aprendi com o Dr. Bezerra de Menezes, há mais ou menos uns 45 anos, que ele, quando tinha um doente grave, mandava que a família recolhesse à noite, lesse o Evangelho, fizesse uma prece e dormisse com o Evangelho aberto na cabeceira do doente. Eu li uma revista, depois vi um colega fazer uma palestra e comentar, e comecei a fazer isso gradativamente, graças a meu bom Deus, há mais de 45 anos que eu durmo em qualquer lugar com o meu Evangelho aberto. Se eu viajo, ele faz parte da minha bagagem. Eu durmo no hotel, eu pego meu Evangelho, leio um item, durmo com ele aberto na cabeceira, porque eu acredito o seguinte: durante o sono, nosso sono é muito mais dinâmico do que o que nós admitimos. Durante o sono, nós entramos em contato com uma infinidade de amigos ou inimigos, a depender daquilo que nós temos no coração. O nosso sentimento viaja, os nossos contatos familiares se fortalecem e isso nos prepara para uma vivência cada vez melhor. Então eu sugiro a cada um de vocês que a partir de hoje, na hora de dormir, pegue o Evangelho, leia um item qualquer, faça uma prece, deixe ele dormir ali. De manhã você fecha, à noite abre novamente e faz uma leitura. Faça esse momento de concentração com a espiritualidade, que isto vai carregar as suas baterias e lhe preparar para uma vivência cada vez melhor, através da paz, do amor e da fraternidade. Obrigado. Obrigado a todos. Muito bem, nós queremos agradecer a presença de todos e que essa palestra da noite de hoje sirva para as nossas reflexões e levarmos aos nossos lares essa luz que aqui viemos buscar. O Cleto vai nos conduzir na prece de agradecimento. Nós estamos com um número limitado de passistas hoje, mas nós vamos ter o passe normal. Aqueles que estão se sentindo bem, não há necessidade, tá? Mas ainda assim, caso queira tomar o passe, pode adentrar depois a cabine de passes. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, interagindo em teu nome. Que possamos sair daqui fortalecido na nossa fé, na nossa coragem, surgindo o homem novo, deixando o homem velho para trás. Nós te pedimos, Mestre, que abençoa o nosso lar, todos aqueles que convivem conosco, aqueles espíritos rebeldes que estão ali na tutela, como filho, como companheiro, como companheira. Faz chegar a eles, Senhor Jesus, as tuas bênçãos de paz, de harmonia, de felicidade. Ó Mestre, nós te rogamos, Senhor, que todo o ambiente da minha casa, neste momento, seja depurada, que tire de lá toda a atmosfera ruim provocada pelas nossas ações, pelos nossos maus pensamentos.
Jesus amado, nós te rogamos as tuas bênçãos de saúde. Derrama sobre nós o teu bálsamo da cura, do refazimento, sobre todo aquele familiar que se encontra enfermo. Chega até ele, chega naqueles nossos irmãos que deixaram mágoas na nossa convivência. Tire todo o sentimento de mágoa ruim que aquele irmão se encontra, Senhor Jesus. E enfim, te pedimos pelos nossos parentes, nossos queridos que desencarnados, que de alguma forma ainda estejam ligados a nós, que eles sejam conduzidos para as escolas, para as enfermarias e para os hospitais de esclarecimento e de refazimento. Que vamos ser conduzidos neste momento para os nossos lares com muita paz, que chegarmos com muita fraternidade, para que na próxima semana estejamos novamente aqui, ouvindo a teus ensinamentos, mas sobretudo praticando na nossa vivência do dia a dia. Sobre a tua proteção, nós damos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja.